Pessoal, uma notícia que está sendo veiculada, né, recentemente, né, de ontem para hoje, com bastante frequência, é a possível venda do Estevão para um O time Chelsea. europeu. O Chelsea. Chelsea. Palmeiras quer fechar o acordo por um valor maior do que o do Endrick, que foi comprado pelo Real Madrid. Mas antes disso, a gente gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, comentar e compartilhar com seus amigos. A gente estava um pouco sumido esses dias, mas já vamos voltar à normalidade. Muita correria no trabalho, várias coisinhas extras aí para resolver, para fazer, enfim, para decidir. Então acabou não dando, a gente teve que dar uma pausa, né, nos vídeos. Mas enfim, voltamos e é isso que a gente que importa, falar do Palmeiras. Amanhã tem jogo na Libertadores, mas hoje o assunto é o Estevão. Eu não venderia primeiro, já começa pro Chelsea. Chelsea jogou com a gente recentemente no Mundial, então tá aqui ó, entalado, não venderia. Mas se for para vender, eu venderia depois do Super Mundial. Já colocaria na cláusula, vender um valor maior. Mas era aquilo que o Abel tinha falado na penúltima coletiva. O Palmeiras deveria segurar ele até 20, 21 anos. Fazer igual o Santos fez com o Neymar. Se o Santos conseguiu, imagina o Palmeiras que já tá com mais receita, equilibrado financeiramente, seria possível. Mas aí entra uma outra questão. Vou deixar o Vitor dar a opinião dele, depois eu entro para essa questão. Também tem a questão da desvalorização de mercado. Porque a gente não sabe, 21 anos, o cara joga muito agora, ele tá realmente jogando demais. A gente não sabe, até ele fazer 20, 21 anos, pode acabar caindo muito, como a gente vê com bastante jogador. Mesmo que 20 anos, entre 30 e seja o auge, muito jogador que é bom na fase pré-adulta, teoricamente, porque só é adulto com 18, acaba perdendo rendimento depois que passa essa fase. Eu já discordo um pouquinho. Mas a venda eu acho que também desfalcaria bastante o elenco, como o Abel mesmo disse, ele é um jogador bom, mas se for para vender, melhor esperar um pouco também, mas se for para vender, que seja por um valor alto, né? Sim, eu discordo do que o Vitor falou em relação à desvalorização, porque essa idade é começo de carreira. Se o cara cair dessa idade, não seria o que estão projetando para ser um dos melhores do mundo, ser jogador esta classe. E todo jogador, depois dos 26, assim, quando tá no auge, que é o ápice físico. Então, se ele tá com 17, ele teria mais 9 anos para atingir esse ápice. Só que assim, já dá pra ver que ele é um jogador diferente, igual é o Endrick, e o Endrick, desde que o Palmeiras vendeu pro Real Madrid, ele valorizou. Fez gol pela seleção, então por isso que eu falo, se tivesse segurado, venderia mais caro do que vendeu. O Estevão não muda muito, porque o Estevão ainda não foi pra seleção, não fez gol pela seleção, porque ainda não esteve. Não foi, né? Não foi. Só que hoje ele tá com 17 e vai fazer 18 ano que vem. O Endrick já vai fazer 18 esse ano. Então dá pra segurar o cara. O Palmeiras tem 70% do passe dele. O Palmeiras poderia aumentar o salário do cara, pagar um salário bem bom para convencer. Só que entra uma questão. Quando ele veio do Cruzeiro, eu não sei se teve algum acordo com o Palmeiras que o Palmeiras com 18 anos teria que vender. Porque aí entra o empresário. Se o Endrick, o Palmeiras talvez não confiou que ele valorizaria mais, que seria um bom momento vender e vendeu, e ele foi criado desde os 10 anos, ou um pouco antes, no Palmeiras. O Estevão já não foi criado todo esse tempo. Talvez ele não tenha tanto apego, amor ao Palmeiras como o Endrick tem. Então pode ser que o empresário force, ele também tenha o seu desejo de sair do clube. Aí E pra fica Europa também, como eu sonho de muito moleque. Tá? Sim, aí fica complicado. O Neymar foi o mais vendido da história, até hoje, do Brasil, né, para a Europa, só que o Neymar ficou até os 21 anos, então deu títulos pro Santos, ganho esportivo, valorização da marca e financeira, que o Santos não soube administrar, que já é uma outra história. Mas Essa mesmo é gestão. assim, ganhou um marketing absurdo só do moleque cedo formado no time deles. Sim. Não que o Santos não fosse conhecido mundialmente, mas cresceu bastante a marca por causa do Neymar. Porque não existia rede social, então assim, o peso, a força, a marca que o Santos tinha já é lá de trás por causa do Pelé. Só que hoje o Palmeiras cresceu bastante em rede social, começou a interagir, falar de pautas. Então, assim, isso é legal. Imagina você ter um jogador extra classe que está na seleção, almejado pela Europa, nível mundial, e jogando aqui no Brasil. Então, assim, pelo menos se ele ficasse até o Super Mundial, uma Copa
do mundo, mas vai depender se o Palmeiras vai querer fazer esforço por isso, se ele vai ter esse desejo, aí é bem complicado. O Chelsea ofereceu, só que eu acho que o Palmeiras deveria dar uma valorização, porque o Luiz Guilherme tá com 18, então o Palmeiras deveria já começar a valorizar também, para ele não pensar sair quando ele estiver no auge dele. Ele ainda tá com uma multa bem alta, um salário bem bom, e o Palmeiras vai conciliando com isso, porque comprar um jogador do nível do Estevão não é fácil, do Endrick também não, e eles estão no Palmeiras, então segura, porque às vezes esses jogadores que vão ajudar o Palmeiras a ganhar um Mundial, o Borussia tá na final, imagina se é Palmeiras e Borussia no Mundial, dá pra jogar, aí o Super Mundial que é o ano que vem, é esses jogadores dessa classe que vão resolver, é um Ronaldo Fenômeno, é um Rivaldo, é um Pelé, é um Neymar, é um Romário, é esses jogadores que fazem o time subir o nível, né? Então, a prateleira. Eu faria o esforço possível, aí só que também depende do acordo que tem, né, Victor? Depende também, que se for acordo, digamos, passado pelo empresário, meio que não tem muito o que fazer. Não falando que o empresário é ganancioso, mas muitas vezes eles não alguns são, mas a gente não pode generalizar, né? Sim, mas não boa podemos parte. teoricamente generalizar. Eles não estão pensando na carreira do atleta. Por mais que na Europa seja bom, como aconteceu com o Gabigol, né? O Gabriel Barbosa. Ele foi vendido para a Europa, decaiu bastante do nível que ele estava na Europa e acabou que ele não conseguiu mais voltar para lá, mas veio para o Brasil e acabou que ele joga bastante. Ajudando isso, esportivamente. Então, eles não estão pensando que se ficar no Brasil também, como aconteceu se, por exemplo, se o Gabigol tivesse ficado no Brasil, talvez ele fosse melhor do que ele é hoje. Ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador, você tem que admitir. Então tem que pensar nessa questão também. É como se fosse um treinamento como num jogo. Você não pode pular pra. Você pode pular para a área mais difícil do jogo já direto, mas isso não te garante que se você conseguir ficar nela, não te garante que você é forte. Pode ser só sorte ou acaso, mas se você treinar nos níveis anteriores, que seria teoricamente o Brasil, você conseguiria ter mais XP e mais meios para alcançar o objetivo da área principal e até mesmo ultrapassar ela. Sim. E falando de proposta, só para a gente finalizar aqui o vídeo, o Chelsea sinaliza a oferta de 60 milhões de euros, que daria 328 milhões de reais, sendo 35 milhões fixos, mais 25 por objetivo, metas, né? Valor da venda do Endrick. Só que assim, o Palmeiras acho que dá para cozinhar, esperar uma proposta melhor e logo logo ele vai ser titular. E de verdade, se for vender agora, que também não tiver como, eu colocaria na cláusula que só sai depois do Super Mundial, porque o moleque vai fazer diferença, né? Imagina ele no auge, Dudu conseguir voltar, Felipe Anderson e talvez venha alguma coisa, o Lázaro se encontrar. Então o Palmeiras vai estar com um time bem bom, né? Bem bacana. E é isso, né? Bora, então? Bora! Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho e bora, aquele grito tradicional. Bora. Avante palestra!